A Guerra dos Dálmatas é um filme lançado em 1961, dirigido por Clyde Jerônimo, Hamilton Lansky e Wolfgang Reitermann. E conta a história de uma família de cachorrinhos dálmatas, que é raptada por uma terrível mulher chamada Cruella de Vil, fascinada por casacos de peles, e que está decidida a transformá-los em um casaco. O filme foi baseado no livro infantil de Dodie Smith. Ela possuía 9 dálmatas, incluindo um chamado Pongo, e teve a ideia da história após ter escutado de uma visita que todos aqueles cachorros juntos fariam um belo casaco de pele. A Disney havia tomado um grande prejuízo com a baixa bilheteria de A Bela Adormecida. Mais um fracasso e eles seriam obrigados a parar de fazer animações, para focar apenas em filmes live-action, programas de TV e um parque temático. Como forma de cortar custos, mais de 400 arte-finalistas foram demitidos, restando menos que 100 profissionais. A Guerra dos Dálmatas foi o primeiro filme da Disney a utilizar fotocopiadoras. Essa tecnologia permitiu maior complexidade nas cenas, ao mesmo tempo em que acelerava a produção, permitindo a animação de dezenas de cachorros na mesma tomada. A técnica consiste em copiar o desenho feito à mão, em células transparentes. Isso permitiu a criação de vários filhotes, apenas adicionando pintas em locais diferentes. Além do uso de Xerox para criar diferentes dálmatas, ele também foi utilizado nos cenários ao longo do filme. Como resultado, o filme custou metade do que custaria, caso fosse animado da maneira tradicional. O Xerox continuou a ser usado nos cenários dos filmes da Disney pelos próximos 20 anos, com exceção de Mowgli, o Menino Lobo. Entretanto, apesar de todas as vantagens que o modelo oferecia, Walt Disney nunca gostou da ideia, pois acreditava que isso acabava com a fantasia das animações. A estética final deste filme foi o motivo do desentendimento entre Walt Disney e o diretor de arte Ken Anderson. O estilo do traço neste filme difere bastante do utilizado nas animações anteriores da Disney. Isso porque ele foi inspirado nas ilustrações do cartunista britânico Ronald Searle. O roteiro foi escrito por Bill Pitt, sendo este o primeiro filme da Disney a ser escrito por uma só pessoa. Mas como Pitt não sabia datilografar, o primeiro roteiro foi escrito à mão. O desenho preferido da autora Dodie Smith é o que mostra Pongo se espreguiçando próximo à janela. É o terceiro filme da Disney a se passar no Reino Unido, sendo os outros Alice no País das Maravilhas e Peter Pan. Para ter mais protagonismo, Pongo é dublado por uma voz mais grossa do que a de seu dono. Come on, you old renegade. We're going home. But I wasn't giving up. I was determined that somehow they just had to meet. No livro, Roger não é um compositor, mas um assistente financeiro. Além disso, seu sobrenome é Dearly, e não Radcliffe, como no filme. Uma grande inspiração para a aparência e personalidade de Cruella de Vil foi a atriz Tallulah Bankhead. Yes, I know. Roger's songs. A dublagem de Cruella foi oferecida a Lisa Davis, mas ela não achava que estava preparada para o papel, e pediu para ser escalada como Anita. Roger, I admit she's eccentric, but she's not a thief. O rosto de Anita foi baseado em Julie Andrews. Lisa Daniels também dublou Perdita, mas após ter se casado, ela se mudou para Nova York, e a personagem foi dublada por Kate Bauer. Poor Perdita. Of course, she had no choice. The puppies arrived right on schedule. Como no filme, os dálmatas da autora Dodie Smith também tiveram 15 cachorrinhos. Um deles nasceu sem vida, mas foi revivido pelo marido dela. Mas, ela vendeu a maioria dos filhotes. Quando Roger está revivendo Lucky, a sua mão se move no ritmo do relógio. 50. Oh, Roger, you were magnificent, darling. Dos 15 filhotes, 6 receberam nome neste filme: Lucky, Raleigh, Patch, Penny, Pepper, Freckles. Os machos usam coleira vermelha e as fêmeas, azul. As manchas nas costas de Lucky formam o sinal de uma ferradura. Os filhotes estão assistindo Primavera, de 1929.
O roteirista Bill Pitt planejava que os filhotes interagissem mais, enquanto assistiam televisão. Mas Walt Disney comentou que crianças geralmente não demonstravam nenhuma reação e não tiravam os olhos da TV, como os netos dele faziam quando ele ia visitá-los. Ao que Pitt respondeu, ironicamente, talvez porque não saibam quem é o Senhor, fazendo a equipe se segurar para não cair na gargalhada. Segundo o jornal, a história se passa em 1958. Carlsen era o capitão do cargueiro Flying Enterprise, que afundou após 3 semanas encalhado no Ártico, em 1952. O telefone de Cruella reflete o seu humor. Twilight Bark acabou se tornando o nome dos memorandos na Disney. Os latidos no filme foram feitos por Clarence Nash, que fazia a voz do Pato Donald. Vários personagens de A Dama e o Vagabundo fazem aparições no filme: Joca, Peg e Bull. E até mesmo A Dama e o Vagabundo aparecem na cena. Suffolk está a 101 milhas, ou 162 quilômetros de Londres. Horace e Jasper estão assistindo What's My Crime, um programa em que os convidados tentam adivinhar qual o crime a pessoa cometeu através de perguntas. É uma paródia de What's My Line. A cena em que os filhotes mamam nas vacas gerou controvérsia na época por ser considerada imprópria. O carro de Cruella é um Alvis Speed 20, Drop Head Coupe, de 1936. Na calota do carro, há um C1D, de Cruella de Vil. O filme possui 3 músicas. Cruella de Vil, Cruella de Vil, Cruella de Vil. Canine Crunchies Jingle, Canine Crunchies can't be beat. They make each meal a special treat. Happy dogs are those who eat nutritious Canine Crunchies. Dalmatian Plantation. Outras canções que foram compostas, mas não estão no filme. Don't Buy a Parrot from a Sailor, cantada por Horace e Jasper. Cheerio, Goodbye, Toodloo, Hip Hip, cantada pelos filhotes. March of the 101, cantada pelos dálmatas após escaparem de Cruella. E uma música de abertura para o filme. Foi o último filme dos animadores Les Clark e Mark Davis. E também, o último dirigido por Hamilton Lasky. Como em outros filmes da Disney, modelos recriavam as cenas, servindo de molde para os desenhistas. Já os veículos desenhados eram baseados em carros pintados de branco, com linhas pretas nas extremidades. Ao todo, 800 galões de tinta foram utilizados na produção do filme. Alguém contou todas as pintas em cada um dos 113.760 frames, e chegou ao número de 6.469.952 manchas. Em quase todos os dálmatas, há um Mickey escondido. No final, Walt Disney odiou a estética mais cartunesca dos cenários, responsabilizando o diretor de arte, Ken Anderson. Há várias diferenças do filme para o livro original. No livro, a cadela é chamada Mrs. Pongo. Perdita era uma outra cadela, cujos filhotes haviam sido vendidos, e acaba ajudando a amamentar os 15 filhotes de Mrs. Além disso, há 2 babás, uma que cozinha e uma que faxina. Muitas das características de Cat Pig foram transferidas para Lucky no filme. No original, Horace é chamado de Saul. E o gato é uma gata malhada cinza. Cruella tem um marido e um gato, que foram cortados do filme. Os donos Roger e Anita não têm seus primeiros nomes mencionados, sendo chamados apenas de Senhor e Senhora Dearly. No final, eles compram a casa de Cruella para ir viver com os dálmatas. Para evitar controvérsias religiosas, Roger e Anita não se casam com roupas de casamento, e os dálmatas, que originalmente repetiriam os votos matrimoniais, ficam calados. Este foi o último filme da Disney a utilizar a proporção 1.33:1. Em seu lançamento, em 1961, foi a maior bilheteria já alcançada por um filme de animação. E seu sucesso impediu que o estúdio de animação fechasse as portas. É uma comédia, é um mistério, é um suspense, é novo, é diferente, é delicioso, é divertido. A travessura canina do século. A astuta Cruella, perseguindo cada filhote pintado na cidade. É meio comédia, meio mistério, e é hilário. Um maravilhoso, grande e ótimo filme. A Guerra dos Dálmatas.